Glória a Deus. Bom dia, amados e queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Diga para o vizinho que está do seu lado aí, que bom que você acordou. Porque tem gente aqui que eu sei que na hora de acordar ficou assim, ai meu Deus, eu tenho que levantar. Tá vendo como é que tem profeta aqui nesse lugar? Bom, queridos, vamos aqui logo para a palavra de Deus, que eu tenho algo especial para compartilhar com você aqui nessa manhã. Você quer ouvir uma palavra da parte do Senhor? Diga amém. Então vamos lá, abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 18. Nós vamos ler o versículo 6 e 7. Primeiro Samuel capítulo 18, versículo de número 6 e 7. Você encontrou? Diga amém. Então segura aí, deixa aberto. Agora olha para cá, eu vou falar uma coisa com você. Quando nós acabarmos aqui essa ministração, eu vou orar com você e vou logo sair correndo, porque meu voo é daqui a pouco. Eu ainda chego lá na igreja a qual eu sou pastor, para estar lá ministrando hoje à noite ainda. Então eu quero aqui já desafiar você a se inscrever lá no nosso canal, no canal Liderança de Sucesso no YouTube, para você ter acesso a vários vídeos de treinamento, a vários vídeos que podem abençoar a sua equipe de líderes na igreja. Vai te ajudar demais. Além do canal Liderança de Sucesso no YouTube, tem o nosso site também, que é liderançadesucesso.com.br. Nesse site, eu, além de ter ali vídeos, eu tenho ali artigos que você pode utilizar nos seus estudos de célula, pode utilizar no seu treinamento com a sua equipe, coisa que vai te abençoar. Depois você acessa e você vai ver que tem coisa boa lá, tá bom? Então vamos lá. Vamos ler aqui a palavra que diz assim: Sucedeu, porém, que retornando eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando alegremente com tamborins e com instrumentos de música. E as mulheres, dançando, cantavam umas para as outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Vou repetir essa parte final. Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Feche os seus olhos, coloque a mão no coração, vamos orar. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, nós oramos, entregando esse momento, Pai, nas tuas mãos e pedindo que o Senhor venha trazer, ó Deus, entendimento, compreensão, revelação da sua palavra para cada um, ó Deus, de nós que estamos sedentos de Ti, sedentos da sua direção, do seu ensinamento. Nós oramos pedindo, Pai, que o Senhor use a minha vida e faça com que eu seja simplesmente um canal, simplesmente um instrumento em Tuas mãos para transmitir a Sua palavra. Que o Teu nome, Senhor, somente o Seu nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Aproveita o embalo e diga também glória a Deus. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler diz que as mulheres do reinado, as mulheres que estavam à volta do rei, elas começavam a gritar: Davi feriu 10 milhares, porém Saul só os seus milhares. Ou o contrário, Saul feriu milhares, mas Davi feriu 10 milhares. Se você observar as pessoas, aquelas mulheres, elas estavam reconhecendo em Davi um potencial maior do que o potencial de Saul. Elas reconheceram o seguinte: olha, Saul tem o potencial para vencer milhares só, mas Davi é um líder que tem um potencial para vencer 10 milhares. Diga uau! Qual é o tipo de líder que você quer ser? Um líder que tem um potencial
que vence 1000 ou um potencial que vence 10.000? Se você analisar a história e a trajetória de cada um deles, você vai perceber que Saul foi um cara que começou a sua trajetória de liderança bem. Ele começou ali, os povos escolhendo, reconhecendo que ele era um cara bom, guerreiro, poderia ser ali o rei de Israel. Ele começou bem. Só que o final da história de Saul é que ele terminou mal. Davi é um contrário. Davi não começou a sua história muito bem. Davi, ele começou a sua história com as pessoas rejeitando, rindo dele, zombando, não acreditando muito que ele seria alguma coisa. Davi começou mal, mas no final da história, Davi acabou bem. Olha aqui quantas coisas diferentes em uma liderança nós podemos avaliar. Saul venceu milhares, Davi 10 milhares. Saul começou bem, acabou mal. Davi começou mal e acabou bem. Gente, eu acredito que para que nós possamos ter uma boa trajetória na nossa liderança, nós precisamos experimentar o tratamento que Deus, Ele quer fazer na nossa vida. Eu acredito que um grande diferencial de Saul para Davi é que Davi permitiu Deus tratar ele. Saul já não permitiu. Um líder que vence só milhares, ele começou bem, ele começou avançando, começou tendo algum resultado, mas ele não progrediu. É por que esse cara não progrediu, não foi além? Porque ele não permitiu Deus tratar ele em algumas áreas que Deus queria tratar para que ele crescesse mais. Então por isso que ele trava e ele só vence aquele ali, milhares, só. Agora tem líderes que vão avançando de 1.000, 2.000, 3.000 para 10.000, 10 milhares. E esses líderes que vão avançando mais é por quê? Porque eles permitem o tratamento de Deus acontecer na sua vida. Então, eles vão sempre aumentando o seu nível de resultados na liderança. Líderes que são reconhecidos, eles são líderes que permitem ser tratados. Já líderes que eles vão sendo desvalorizados, são líderes que não permitem ser tratados. Bom, já entendi isso, pastor. Agora como é que eu faço para eu poder receber o tratamento de Deus? Como é que é essa história? Como é que é? Quando que Deus está me tratando? O que eu faço para receber esse tratamento? Porque afinal de contas, eu não quero parar aqui aonde eu cheguei hoje. Eu não quero só conquistar, eu quero ir além, eu quero expandir a minha liderança, eu quero avançar nos meus resultados. Quantos querem isso? Digam amém. Então, se eu quero, eu vou precisar permitir Deus, Ele tratar a minha vida. E como que eu faço isso? Vamos lá. A primeira coisa que eu preciso fazer é identificar quais são as fraquezas e as deficiências que eu tenho na minha vida hoje. Eu preciso identificar, eu preciso ser verdadeiro, sincero comigo mesmo, identificar quais são as fraquezas que eu tenho. Quais são os problemas que eu tenho hoje na minha vida e na minha trajetória como líder que me impedem de ir mais além? Eu tenho que ser muito sincero comigo mesmo. E aí existem algumas dificuldades e fraquezas que as pessoas têm que precisam reconhecer, como por exemplo, relacionamento com as pessoas. E existem líderes que eles são ruins de relacionamento. O cara tem um coração bom, ele quer crescer, ele ama a Deus, quer servir a Deus, mas a fraqueza dele, a deficiência dele, ele é ruim de relacionamento. Ele é ruim de formar amizade, ele é ruim de ficar com as pessoas e ter ambiente gostoso com as pessoas. Essa é a deficiência. O cara precisa, se ele quer crescer, reconhecer: cara, eu sou difícil de relacionamento. Tem que identificar. Existe uma outra dificuldade, uma outra fraqueza que os líderes têm, que alguns líderes têm e precisam identificar, que são problemas de timidez. O cara, às vezes ele é tímido demais e ele não consegue avançar mais porque ele é tímido, mas ele não consegue reconhecer que ele é tímido, então ele trava em alguns momentos.
Eu só vou conseguir avançar e melhorar em algumas áreas se eu identificar, cara, eu tenho essa dificuldade. E aí eu já estou abrindo a porta para Deus poder tratar na minha vida. Enquanto tem gente que é tímido, tem um problema de ser tímido, tem gente que tem o problema, a fraqueza de falar demais. Tem gente que é retraído e não fala nada. Tem gente que é linguarudo e fala demais. E fala muito dele mesmo, e conta só dele mesmo. E tudo que é história ele sabe. E tudo que é assunto ele conhece. E isso aí acaba atrapalhando a liderança dele. Você conhece gente que é assim? Diga aleluia. E aí o cara tem que identificar essa fraqueza. Cara, às vezes eu falo demais. Eu tenho um discípulo lá que eu trato ele. O cara, ele trabalha na área de construção civil. Ele tem uma empresa de construção civil, mas vira e mexe, o cara está perdendo negócio. E ele perde grandes oportunidades. E ele perde grandes clientes. E eu já falei para ele 10 milhões de vezes. Só que a ficha dele não cai. Cara, o problema é que o cara fala demais. Ele fala demais, ele fala o que os outros não querem ouvir. Ele está numa conversa, alguém fala alguma... Não, eu já sei isso daí, rapaz, eu conheço isso aqui e tal. E todo mundo que fala demais acaba afastando as pessoas de si. Por quê? O cara que está ali conversando com uma pessoa que fala demais, olha para esse cara que fala demais e acha essa pessoa antipática, essa pessoa como se fosse o cara que quer saber tudo, que quer se achar o bom da história. Você conhece situação assim? Fala aleluia. Mas só que a pessoa tem que identificar, cara, eu tenho essa dificuldade, eu tenho que aprender a fechar o bico, eu tenho que aprender a só falar quando alguém me perguntar, eu tenho que aprender a falar se de repente é o momento oportuno, eu não vou sair falando por aí um monte de coisa de mim, eu não preciso ficar falando nada de mim, deixa o negócio fluir. Quantos podem dizer amém? Então, outra dificuldade. Existem pessoas que precisam identificar a sua dificuldade de não saber ouvir as pessoas. Ela não sabe, ela é impaciente. As pessoas estão querendo conversar com ela e ela está doida para poder sair batida e ela não aguenta. Gente, se tem uma coisa que é a característica boa na vida de um líder, é ele saber ouvir. Tem que ter paciência para ouvir. Diga aleluia. Porque todo mundo gosta de estar perto de alguém que consegue ouvir um pouco a sua história, ouvir um pouco os seus problemas. Mas às vezes nós temos, por ser muito prático, se alguém está contando uma história para mim e leva 2 horas, eu já começo a ficar impaciente. Já começo assim, mas tenta resumir, vamos lá, né? Só que como eu sei que eu tenho essa dificuldade, o que eu sei que é uma dificuldade que eu tenho, eu falo, Deus, eu preciso crescer nessa área. Eu tenho lá o meu quartinho de oração, meu escritório em casa, então tem lá na minha parede um monte escrito, foto de alvos, o que eu quero conquistar para poder orar, e tem algumas frases que eu coloco para eu ler todo dia. São coisas que eu preciso melhorar e eu leio aquilo em voz alta, chamando a existência para a minha vida. Por exemplo, durante muito tempo eu estava com muita preguiça de levantar de manhã bem cedo para poder fazer exercício, correr, caminhar. Quantos já sentiram isso? Digam ai. E aí eu coloquei uma frase bem lá que eu leio todo dia: eu tenho disposição e ânimo para fazer exercício físico todos os dias. Diga aleluia. Outra frase que eu coloquei lá: quantos aqui de vez em quando sentem preguiça de ler? Cara, eu sei que tem que ler, mas eu sinto maior preguiça. Diga aqui aleluia. E aí eu coloquei lá uma frase bem lá: eu adoro ler e tenho disposição para ler pelo menos 1 hora todo dia. E aí tem uma terceira frase que tem lá, sabe qual é? Eu sou um bom ouvinte. Eu sou um bom ouvinte. Quando eu paro para conversar com alguém que fala que é prolixo demais, fala, e eu tô doido para sair, eu lembro daquela frase que eu li de manhã: eu sou um bom ouvinte, eu sou um bom ouvinte, eu sou um bom ouvinte. E aí eu vou crescendo nisso, que é uma dificuldade minha, mas eu só vou crescer se eu entender, cara, eu tenho essa dificuldade. Quantos conseguem identificar a sua dificuldade aqui? Digam amém. Tem que identificar. Eu vou ser tratado por Deus se eu permitir que Deus venha ali as áreas que eu falei, cara, eu tenho essa dificuldade. Quer ver uma outra dificuldade? Existem pessoas que têm problemas na sua personalidade. Como assim? Elas usam por aí um linguajar dizendo, fulano tem dupla personalidade. Você já ouviu alguém falar isso?
Na verdade não é dupla personalidade, é porque ela é facilmente influenciada por pessoas e situações. Então ela está aqui ouvindo aqui, ó, essa menina aqui, ou agora, como é que é o seu nome? Alane. Tá ouvindo a Alane aqui, e a Alane fala alguma coisa e ela pensa tudo igual a Alane. Aí daqui a pouquinho ela vai para o outro aqui e ela escutou outro. Não, o que a Alane falou não é mais verdade. Agora é isso aqui agora que é verdade. E é por isso que a gente diz que a pessoa tem dupla personalidade. É porque ela é fraca no posicionamento. Ela não consegue definir, então toda hora ela pensa de uma maneira diferente. Toda hora ela está do lado de um, outra hora do lado de outro. Isso é uma fraqueza. E a pessoa, se ela quer crescer, se ela quer que Deus trate ela, ela precisa ser sincera e falar: cara, eu tenho esse problema. Você quer ver uma outra fraqueza? É a pessoa que ela guarda as marcas negativas do passado. Ela não consegue liberar a sua mente, o seu coração, das coisas ruins que aconteceram lá atrás, do sofrimento que ela passou, da traição que ela passou, da frustração com um amigo, da frustração com um líder, da frustração com um liderado. Ela tem essa fraqueza e ela não consegue identificar essa fraqueza. Quando alguém pergunta assim: tem alguma coisa no seu coração? Não tem, tá tudo bem. Mas não tem nada, porque toda hora você fica lembrando do que você sofreu lá atrás, toda hora você fica lembrando do que fizeram com você lá atrás. Se você não identificar essa fraqueza, não tem como você crescer e avançar como líder. Quantos podem dizer amém? Primeiro passo para Deus poder tratar, eu aceitar o tratamento de Deus na minha vida, é eu identificar qual é a área. Você já sabe quais são as áreas que você tem fraqueza e que você precisa melhorar? Quantos sabem aqui? Digam amém. Se você não souber, eu vou te dar uma dica. Pergunta para sua esposa e ela vai te dizer tudinho que você precisa ouvir. Pergunta para o teu esposo, minha irmã, e fala para ele: fala a verdade, nós não vamos brigar não por causa disso não, pode falar. Se de repente você sentir que está faltando alguma coisa, pede para o seu líder falar para você. Fala para ele assim: amigão, estou aqui reunido com você, e nesse discipulado de hoje, fala tudo que você vê na minha vida com fraqueza, mas fala sem pena. Quantos têm coragem de fazer isso essa semana? Diga glória a Deus. Bom, aí depois, segunda coisa, se eu quero ser tratado por Deus, eu preciso ter humildade para reconhecer. Eu identifiquei e reconhecer que eu preciso de ajuda. Eu preciso reconhecer. Se eu não reconhecer que eu preciso de ajuda, olha, não, isso já nasceu comigo, eu sou assim mesmo, até tenho essa fraqueza, mas isso é comigo mesmo, e eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim, pode deixar que meu nome é Gabriela. Você sabe, gente, o pior cego é aquele que não quer ver. Você tem que enxergar: cara, eu tô com esse problema. O câncer que destrói o homem interior é a falta de humildade para reconhecer os seus próprios erros, as áreas aonde ele precisa melhorar. Se eu quero ser tratado por Deus, eu preciso permitir que um mentor, um discipulador que Deus enviou para a minha vida, ele tenha acesso a falar o que é necessário para eu mudar de vida. É aí que é importante. Nós falamos assim: não, eu quero ser tratado por Deus. Deus, o Senhor pode me tratar. E Deus envia alguém. Deus envia para a sua vida um líder, um discipulador, um pastor, um mentor. Deus envia alguém, aí esse alguém, Deus quer que esse alguém fale na sua vida, mas você não permite. Não tem como eu experimentar tratamento de Deus se eu não estou aberto para poder receber quem Deus enviou para falar na minha vida. Quando uma pessoa não quer ser discipulada, gente, isso aqui é muito sério, é porque ela está declarando claramente que ela não quer crescer. Porque discipulado é você permitir alguém vir na sua vida e falar na sua vida. Falar na sua vida para quê? Para você crescer. Falar na sua vida para quê? Para desafiar você a melhorar nas áreas que você quer melhorar. Agora, se a pessoa falar assim: não quero esse negócio de discipulado, não é porque ela quer ser do jeito que ela está e tá bom.
Eu quero que você deixe que eu dou jeito na minha vida. É assim que a pessoa está declarando. Agora, se eu quero ser discipulado, eu estou declarando, cara, eu quero crescer. E como é bom um líder, uma pessoa que ela, quando ela quer crescer, ela fala para o seu mentor, para o seu discipulador, pode falar na minha vida o que você tiver de falar, porque eu quero aprender. Se tiver de me confrontar, pode confrontar, porque eu quero aprender. Gente, isso aqui é só para gente corajosa, olha. Tem corajoso aqui? Diga glória a Deus. Só para gente corajosa. Ser tratado por Deus é isso. Vamos dar um exemplo aqui de 2 líderes, desses 2 líderes que nós estamos falando. Um que permitiu ser tratado por Deus e o outro que não permitiu ser tratado. Vamos dar aqui alguns exemplos de como que foi essa história, e também tem essa situação de alguém falar na vida de um e de outro e como que os 2 procederam. Vamos avaliar aqui a vida de Saul, um líder que não permitiu ser tratado. Primeiro problema que eu vejo aqui que aconteceu na vida de Saul. Saul, ele era um líder que olha o problema que ele tinha e ele não conseguiu identificar. Ele tinha um problema de não saber se relacionar muito com as pessoas. Ele não gostava muito de estar perto de pessoas. Quer ver? Abre comigo aí, eu vou te mostrar o texto de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 20 e 22. Isso aqui já foi logo no início. Capítulo 10, 1 Samuel, versículo 20 e 22, diz assim, 20 a 22. Tendo, pois, Samuel feito chegar a todas as tribos de Israel, foi tomada por sorte a tribo de Benjamim. E quando fez chegar na tribo de Benjamim, segundo as suas famílias, foi tomada a família de Matre. E dela foi tomado quem? Fala aí o nome de quem? Saul, filho de Quis. E o procuraram ele, mas não. Versículo 22, pelo que tornaram a perguntar ao Senhor, não veio o homem ainda para cá? Cadê o cara? Cadê o líder? E respondeu o Senhor, eis que ele está escondido lá pela bagagem. Ele não quer ficar muito perto das pessoas, ele está escondido, deixa. Olha só o problema de Saul já logo no início. Ele era um líder cheio de potencial, mas fugia de relacionamento com as pessoas. E não permitiu Deus tratar isso na vida dele. Na igreja está cheio de homens e mulheres que são cheios de potencial. Gente inteligente, gente capaz, gente com uma graça para realizar grandes coisas, mas não conseguem se relacionar e estar no meio de pessoas. Foge de estar relacionando com pessoas. Não quer cuidar de gente. Não quer que gente cuide dele. Não quer ninguém se meter na sua vida. Quer viver isolado. Era o caso aqui de Saul. Saul nunca cresceu nessa área de relacionamento. Ele gostava do título de querer ser rei, do título de querer ser líder, mas não queria relacionamento com as pessoas. Saul era um general, mas nunca foi um líder. Tem gente na igreja que tem tudo para ser general, menos ser líder. E não permite Deus tratar a sua vida nisso. Não permite Deus tratar para que cresça melhorando nessa área. Olha uma outra dificuldade aqui de Saul. Saul, ele foi um cara que ele foi empilhado pela voz negativa das pessoas. Dificuldade que ele tinha. Sempre era levado pela voz das pessoas. 1 Samuel capítulo 13, de 8 a 9, ele ofereceu o sacrifício que não era para oferecer. Samuel tinha falado para não oferecer. E sabe o que ele fala quando Samuel vem pedir prestação de contas dele? E falar, Saul, por que você fez isso? Sabe o que Saul responde? Não, é por causa do povo, porque senão o povo depois ia reclamar. E aí eu tive que sacrificar por causa do povo.
Tem líderes que eles não conseguem avançar e não conseguem crescer, porque eles, ao invés de serem direcionados pela voz de Deus e obedientes à direção de Deus, eles são pressionados pela voz do povo e acaba fazendo um monte de coisa errada. E aí continua sempre no mesmo nível, não cresce, porque sempre o povo está ali falando, e aí o líder acaba sendo direcionado pela voz do povo, ao invés de ser direcionado pela voz de Deus. E essa história de que a voz do povo é a voz de Deus não tem nada a ver com a Bíblia não, viu, meu irmão? A voz do povo não tem nada a ver com a voz de Deus. 1 Samuel capítulo 15, versículo 8 e 9, depois 13 e 15. Ele não destruiu o rei dos amalequitas e nem os animais. Por que que ele não destruiu? Pressão do povo, porque ficou preocupado. Não, o povo vai querer o despojo da guerra. Não, o povo vai querer usufruir daquilo que eles lá pegaram. Então vamos pegar isso aqui. E não era isso que Deus tinha mandado ele fazer. Mas mais uma vez o cara é direcionado pela voz do povo. Tem líder de célula que precisa de ser fiel ao propósito da igreja, à visão da igreja, mas às vezes ele não é, porque ele fala assim, não, porque senão eu vou ter problema com o povo. Você está ali por causa do povo ou você está ali por causa de Deus? Então é uma área que nós precisamos ser tratados. 1 Samuel 18, 7 e 8. Ele se voltou contra alguém que estava ao seu lado pela pressão das pessoas. Samuel estava do seu lado e ele se voltou contra Samuel. Quantas vezes nós vemos pessoas que estão na igreja, líderes, supervisores, às vezes o cara se volta contra o seu pastor que está do seu lado por causa das pessoas. Se volta contra o seu líder por causa das pessoas, que quer ficar bem com as pessoas e não está nem aí se vai ficar mal com o seu líder. O negócio é ele estar bem com o grupo dele. Não, querido, isso vai limitar seu crescimento. Não pode ser assim. Esse foi o problema de Saul. Muito empilhado. Líderes que crescem, eles influenciam e não são influenciados. Eu fico impressionado de ver às vezes líderes que estão com um grupo de pessoas assumindo, e ao invés deles influenciarem esse grupo a seguir a direção que Deus está dando para a igreja, a direção que Deus está dando para o pastor da igreja, esse cara, ao invés de influenciar, ele é influenciado pelo grupo, e o grupo muda a cabeça do cara todinho. Não pode aqui, ó, Saul, um cara que não cresceu. Terceira coisa que eu vejo como dificuldade na vida de Saul. Saul tinha uma grande dificuldade com obediência. Ele tinha problema para obedecer. Saul não tinha facilidade para obedecer a voz do profeta Samuel, alguém que Deus havia colocado sobre a vida dele para ajudar ele no reinado dele. Tem gente que não consegue ir além na sua liderança e parou só nos milhares, sabe por quê? Tem dificuldade de obedecer, só porque cresceu um pouquinho, só porque adquiriu uma posição, só porque ganhou um número legal de pessoas, agora quer fazer tudo do seu jeito e aí não quer obedecer. É uma luta para fazer o cara obedecer. Saul não cresceu mais por isso. Olha, aqui em Goiânia não tem não, mas lá no Rio de Janeiro tem. Um líder lá, e eu já tive várias situações, o cara começou a crescer. A rede dele começou a crescer, Gil. O cara começou a ganhar vidas e tal, multiplicar a célula. E aí eu comecei a dar algumas orientações, porque esse cara estava indo meio que no ímpeto de querer crescer, querendo multiplicar a célula demais. E aí, querendo logo lá na nossa igreja, se o cara multiplica 30 células, ele chega a pastor. Poderia chegar a pastor? Poderia, mas não da maneira como ele estava. Ele estava querendo fazer líder no micro-ondas. Apertava assim, 30 segundos. Tá pronto, líder. E eu segurei o cara. Eu falei assim, amigo, você não vai mais multiplicar a célula, para. Pô, pastor, mas como é que não vai multiplicar, pastor? Aí a visão da igreja não é crescer? Tem que multiplicar, tem um alvo para a célula e vamos multiplicar. Eu falei assim, mas do jeito que você está fazendo, eu não vou multiplicar.
E o cara vinha toda semana, tá bom, pastor, quais são os critérios que tem que ter? Tem que ter esse critério, e ele queria vir me provar de que os critérios estavam aprovados para poder multiplicar o líder que ele levantou lá. Não, querido, não vai multiplicar, o cara com dificuldade. E aí o que aconteceu? O limite dele ficou baixo demais e ele não conseguiu ultrapassar mais do que isso, porque líder que tem dificuldade de obedecer não consegue avançar mais, não consegue. Saul foi por diversas vezes repreendido por Samuel, diversas vezes no mesmo problema, nas mesmas coisas. Samuel ia lá e dava uma chicoteada no Saul, mas o Saul continuava desobediente. Ou por acaso conhece algum líder que você está sempre repreendendo ele na mesma situação e ele está sempre caindo no mesmo erro, é sempre o mesmo problema? Bota a mão na cabeça e fala, ai. Sabe qual é o problema desse líder? É que ele se acha obediente. O cara fala bem assim, não, aqui, ó, eu sou obediente, eu sou obediente. A prova de que alguém não é obediente é quando ela é repreendida por diversas vezes no mesmo erro. Essa é a prova. Você está toda vez ali repreendendo o cara, chamando o cara para conversar, sempre chamando ele por causa do mesmo problema. E ele bate no peito e diz, cara, que eu sou obediente. É mesmo, é? E toda vez eu tenho que chamar a sua atenção no mesmo problema? O cara que é obediente, você chamou a atenção dele uma vez, acabou, ele não vai fazer mais. Ok, pastor, aprendi, não faço mais, acabou. Saul, ele se achava obediente. Tinha um líder que nós cuidávamos lá e ele se dizia muito obediente, muito obediente. Toda semana era o mesmo problema, era o mesmo problema. E um dia eu falei para ele, cara, você não é nem um pouco obediente. E ele falou assim, pastor, duvido que o senhor tenha aqui na igreja alguém mais obediente do que eu. Coitadinho. Falei, querido, a prova de que você não é obediente, quantas vezes que eu já falei com você sobre esse mesmo assunto? Ele não teve resposta. Bom, qual foi o fim de Saul, gente? Saul começou bem, mas parou de crescer, perdeu a liderança e perdeu o reinado. Agora eu quero falar para você de Davi, um líder que começou não muito bem, mas terminou a sua vida mal e chegou a ser um dos maiores reis da história de Israel. Vamos saber como é que é um líder que permite ser tratado? Vamos ver? Primeiro problema que Davi ele enfrenta na sua vida. Ele tinha um problema de rejeição dentro da sua família. E ele venceu esse problema de rejeição. Porque muitas pessoas que têm problema de rejeição, elas têm uma grande tendência a ter complexo de inferioridade. Ou se não tem complexo de inferioridade, elas têm uma tendência a ter complexo de superioridade. Para querer, porque ela não foi nada, teve muito problema lá na sua criação, muito problema no seu histórico de vida. E aí ela quer agora ter um complexo. O complexo de superioridade é dizer, eu sou bom, eu sou tudo, eu faço tudo meio que na marra, para tentar apagar aquele histórico ruim. Davi poderia ter tanto complexo de inferioridade, quanto superioridade, quanto uma série de problemas por causa da rejeição que ele sofreu dentro de casa. Você lembra a rejeição? Quando Samuel foi lá para poder escolher o rei, e aí estava o pai Jessé com os filhos, e o Samuel ali para poder escolher. Samuel chega uma hora que pergunta, tá todos os seus filhos aqui? E aí o que é que Jessé fala? Não, eu tenho um menorzinho, ele está lá, ele... Trazendo para a linguagem de hoje, ele é insignificante, ele está lá cuidando das ovelhas, ele não é tão importante não, o importante é esse daqui. Davi era meio que um menino rejeitado. Só que Davi permitiu o tratamento de Deus vir sobre a sua vida. Ele tinha todos os motivos para ser uma pessoa ruim de relacionamento com as pessoas. Ruim, difícil por ser de repente tímido demais em função do que ele sofreu. Ruim por ser alguém que fala demais. Mas não foi isso que aconteceu. Ele superou os traumas negativos na sua família. Ele permitiu Deus tratar a vida dele. Ele permitiu Samuel começar a falar na vida dele e receber o que Samuel falava. E aí um dos primeiros tratamentos que Davi já recebe foi uma palavra que Samuel deu lá na casa de Jessé. Quando
o Jessé fala: olha, o meu filho que está vindo aí, ele é pequeno, ele não é tão forte quanto os outros, ele é meio fraquinho. E aí qual é a palavra que Samuel dá, que Davi já recebe no coração? Olha, não fica preocupado não, seu Jessé. Sabe por quê? Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. E Davi se pega nisso. Aleluia. Já é o primeiro tratamento. Ah, é o coração? Então eu quero ter um coração segundo o coração de Deus. Já começa a receber o tratamento aí. Talvez você tenha um histórico semelhante ao de Davi. Você não teve pai, você não teve mãe, ou se teve, você foi criado sozinho, não teve tanto investimento do seu pai, da sua mãe. Você teve um monte de problemas na sua infância, você teve um monte de problemas na sua adolescência. Mas se você é um homem e uma mulher que permite ser tratado por Deus, isso já é uma fase vencida na sua vida, e você sabe que Deus está preocupado em fazer você crescer. Deus ama o coração puro que você tem, o coração disposto de servir as pessoas que você tem, e é através desse histórico que Deus quer impulsionar você para ter os melhores resultados como líder da sua vida. Davi permitiu ser tratado. Depois, o outro tratamento. Davi aceitou encarar desafios maiores do que ele estava acostumado. Porque um líder, ele é desafiado. Se o líder quer crescer, ele precisa ser desafiado por alguém. Ele vai ser desafiado por Deus, ele vai ser desafiado pela liderança. Só que tem líder que ele não cresce porque ele não aceita ninguém desafiar ele. Alguém fala para ele assim: olha cara, vamos pegar aqui, vamos crescer. A partir desse mês agora é o projeto agora do Casa de Paz. É o projeto de nós fazermos purê de batata, fazer comunhão. E eu quero que você esteja fazendo tantas comunhões, eu quero que você esteja abrindo tantas casas de paz, e eu quero isso. E o cara vai lá e ele trava. Ele não aceita ser desafiado. Davi aceitou. Cresceu como líder. Como é que é você quando você é desafiado? Você trava e fala: não, ninguém vai dizer o que eu tenho que fazer ou o que eu não tenho. Se você quer ser tratado por Deus, você precisa permitir Deus enviar pessoas para poder desafiar você, porque é isso que vai fazer você crescer. Diga amém. E aí olha só, quando Davi ele é desafiado, na hora que surgiu o gigante Golias, ele topou aquele desafio. Deus trouxe para ele aquela situação, colocou ele diante daquela situação e colocou: Davi, agora você topa o desafio ou não? E ele topou o desafio. Ele permitiu ter o seu nível de liderança ampliado por Deus. Saul perguntou: você consegue vencer esse gigante? Será que você consegue, Davi? E aí o que Davi responde? Olha, eu acho que eu consigo sim. Porque um dia eu estava lutando contra um urso e também lutei contra um leão para defender as ovelhas do papai. E eu acredito que da mesma maneira que Deus me deu vitória sobre o urso e me deu vitória sobre o leão, Deus também vai me dar vitória sobre esse gigante. Ele conseguiu aceitar o desafio. Como é que amplia? Outra coisa na vida de Davi. Davi foi um líder que ele foi reconhecido como 10 milhares porque ele permitiu Deus tratar a sua vida quando ele tem que recuperar o ânimo e o relacionamento com as pessoas que estavam com raiva dele. Ele precisa melhorar ele mesmo e precisa recuperar o coração das pessoas que estavam doidas para poder matar, acabar com a vida dele. Gente que era da sua equipe. Quando Davi chega em Ziglag e descobre que Ziglag foi saqueada, o seu exército, a sua equipe, eles ficam tão irados porque perderam esposas, filhos, perderam tudo. E aí com aquela ira toda eles começam a se voltar contra Davi.
E diz a Bíblia que eles pensaram em apedrejar Davi. Quando eles pensam em apedrejar Davi, Davi vai para um canto, se isola, e aí ele começa a chorar. Diz a Bíblia que Davi chora até não ter mais lágrimas. Só que ele chora. Depois ele recupera o seu ânimo em Deus. E quando ele recupera o seu ânimo em Deus, ele acaba conquistando o coração da sua equipe que estava com raiva dele. Olha como é que o cara cresce como líder. Quantas vezes que alguns líderes eles travam, eles passam por perdas, por problemas, por situações, e aí choram, mas não se renovam como Davi se renovou. Tem gente que está chorando até hoje, perda que teve no ano passado. Você não se levantou ainda, não se reergueu ainda, você não se renovou ainda, continua ainda chorando as perdas que teve. Davi não. Chorou. E nós podemos chorar, gente. Nós ficamos tristes. Nós sentimos a perda, eu já senti. Só que nós, se queremos ampliar, ser tratados por Deus, crescer como líder, nós precisamos levantar e reagir. Chora por um tempo e depois levanta e reage. Neemias, quando sabe do que aconteceu com seus irmãos em Jerusalém, que havia sido destruído, a cidade que havia saqueada, diz que ele fica chorando por 3 dias, mas depois de chorar, o que ele fez? Ele levantou, renovou a sua força em Deus e falou: eu vou lá e eu vou buscar a restauração dessa cidade, a restauração dos meus irmãos. E é isso que líderes que crescem têm que fazer, gente. Talvez você passou já muito tempo chorando, e eu quero dizer, a partir dessa conferência, é Deus tratando a sua vida, dizendo: chegou a hora de você levantar, meu filho, chegou a hora de você levantar, minha filha, é a hora de reagir, porque você tem muita coisa para fazer. Então levante, vai com força total para cima agora do inimigo. Davi, ele cresceu nisso, foi tratado nessa área. Ele recuperou, logo depois que ele se reanima, ele recuperou o coração da sua equipe. E aí por que ele recuperou o coração da sua equipe? Porque o coração dele estava conectado com Deus, e ele estava sendo tratado por Deus. E ele estava melhorando. O que ele poderia melhorar na sua liderança para recuperar o coração da sua equipe? Talvez você esteja aqui e por alguma dificuldade que aconteceu no ministério, alguma dificuldade que aconteceu na célula, algum erro que você cometeu, você perdeu o coração da sua equipe. Você pode recuperar o coração da sua equipe. O negócio é você levantar, reagir. Aquela equipe estava doida para acabar com Davi, querendo apedrejar Davi. De repente Davi coloca essa galera ao seu lado, em busca de reagir na batalha, para tentar recuperar o que eles perderam, ir atrás do inimigo e recuperar o que eles perderam. Davi consegue reconquistar o coração dessa galera e bota o coração dessa galera na batalha. Talvez você perdeu o coração de alguém da sua equipe, dá para você recuperar. É só você estar conectado com Deus e falar: Deus, trata em mim o que eu preciso melhorar como líder. Você já sabe o que você precisa melhorar como líder, diga aleluia. Quarto segredo, Davi. Davi, ele se arrependeu quando ele foi confrontado por alguém que estava supervisionando a vida dele. Diferente de Saul, Davi comete um erro, grande líder, mas também comete um grande erro. Deixa eu falar aqui, líderes também erram. A diferença é como que você reage quando você é confrontado com o erro que você cometeu. Davi cometeu um grande erro. Você sabe muito bem que Davi, ele cometeu adultério, cometeu assassinato, e aí estava ali caminhando, levando a sua vida bem, até que Natan aparece e confronta ele.
E quando Natan confronta, olha aqui a diferença de Saul para Davi. Saul, quando ele é confrontado por Samuel, ele tenta dar desculpa. Não, você sabe, é por causa disso. Você sabe, o povo estava pedindo. Você sabe. O Saul tenta dar um monte de desculpa quando ele é confrontado. Davi, na hora que Natan confronta, conta aquela história que você já sabe e fala para Davi: Davi, o cara que roubou a ovelha e matou o dono é você. O que a Bíblia fala que Davi faz? Davi cai de joelho e fala: eu pequei, eu errei, eu errei. Em outras palavras, Davi está dizendo: eu errei e eu vou ter que pagar o preço, e estou disposto a pagar o preço que eu tenho que pagar, porque eu pequei. Como é que nós agimos quando nós somos confrontados, gente? Olha o que diz Provérbios 8:33. Provérbios 8:33 diz: ouvi a correção e sede sábios, e não rejeiteis. Líderes que conseguem avançar e crescer são líderes que escutam a correção e não rejeitam ela. Olha o que diz Provérbios capítulo 9, versículos 8 e 9. Não repreenda o escarnecedor para que ele não te odeie, mas repreenda o sábio e ele te amará. Instrua o sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele crescerá em entendimento. Olha aqui, gente. Se você repreende um sábio, ele vai te amar. Se você repreende um tolo, ele vai te odiar. O que acontece quando você é repreendido por alguém que Deus enviou para cuidar, para tratar a sua vida? O que você sente? Você fica com raiva dessa pessoa. Você fala: muito obrigado. Muito obrigado por você estar falando na minha vida, porque isso está me ajudando a crescer. Isso está me ajudando a melhorar. É a Bíblia que diz: o sábio ama a repreensão, o tolo fica com raiva. E a Bíblia está até orientando ali: olha, não repreenda o tolo não, porque se você repreender ele vai te odiar. Posso contar um segredo para vocês aqui? Segredo. Vocês não contam para ninguém, né? Que eu aplico lá com a minha equipe de líderes, de discípulo, Bispo Júlio. Se eu repreendo o cara algumas vezes, eu vejo que o cara fez cara feia, não gostou, sabe o que acontece? Não repreendo mais. Por quê? A Bíblia diz: se você repreender o tolo, ele vai o quê? Então às vezes os caras falam assim: pastor, eu não sei porque que eu não cresço, eu não sei porquê. E eu sei. Eu já ensinei para ele 10 vezes e ele continua fazendo a mesma coisa errada. Só que se eu chamar a 11ª, ele vai ficar com raiva de mim. Então eu fico orando: Deus, muda o coração desse cara. De vez em quando eles perguntam: pastor, fala para mim o que é. Eu vou lá e eu falo: mas ficar repreendendo o cara toda hora numa coisa que o cara já sabe, eu não faço. Eu deixo quieto, Gil, deixo. E só não dou oportunidade para esse cara. Não dou. E um dia ele vem me perguntar: pastor, o que está acontecendo? Eu não estou tendo tanta oportunidade. Pô, que você precisa crescer em algumas áreas que eu estou esperando você crescer nelas. Vou fazer uma pergunta para você: você quer ser repreendido ou você quer que o seu líder se cale e não fale nada a respeito de você? O que você quer? Você quer mesmo? Então levanta a mão direita e fala assim: eu quero. Não, fala com mais autoridade, fala: eu quero ser repreendido. Essa semana então, no discipulado, você vai virar para o seu discipulador e falar assim: querido discipulador, fala tudo que eu preciso melhorar. Hoje é o dia e é a hora. Essa semana que vai vir agora vai ser a semana da faxina geral. Quantos podem dizer aleluia? Diga: faxina geral. Dá um aplauso para Jesus por causa disso aí. Que o couro vai comer aqui nessa igreja, aleluia. Olha o que diz aqui, gente, Provérbios capítulo 10, versículo de número 17. O caminho para a vida é daquele que agrada-se da correção, mas o que abandona a repreensão, esse erra.
eu não quero errar, eu quero acertar. Se Deus quiser tratar a minha vida, Deus, eu quero que o Senhor trate a minha vida. Que o Senhor envie alguém para falar na minha vida. Que o Senhor envie alguém para me corrigir onde eu estou errado. Vou dar uma dica para você aqui. Às vezes Deus usa as esposas para corrigir os maridos. Quantas irmãs podem dizer aleluia? Agora, irmãs, às vezes Deus usa os maridos para corrigir as esposas. Os irmãos digam glória a Deus. E você está aberto para isso também, sim ou não? Então fica de pé que eu quero orar por você. Olha só, irmãos. Saul venceu os seus milhares, mas Davi venceu quantos? 10 milhares. Você quer ser qual tipo de líder? Que vence milhares ou 10 milhares? Precisamos permitir ser tratados por Deus.